Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueçam, meninas, de verificar se vocês realmente são inscritas no canal, tá? Se não são, providenciem, se inscrevam. Essa é a melhor forma de vocês ajudarem o canal a crescer. O canal crescendo, eu vou ter mais condições de oferecer para vocês um vídeo bem editado, uma iluminação legal, tá? Então, vamos lá, vamos nos ajudar, né? Hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato com a técnica do seminole. É o seguinte, meninas, eu sei que depois das máscaras, muita gente ficou cheia de retalho dentro de casa, né? E essa é de vez em quando eu estou vindo, trazendo novidades para vocês, para fazer com que vocês reaproveitem o retalho de vocês. Porque agora eles são retalhos, mas um dia foram tecidos que vocês compraram. Então, eles são dinheiro, representam dinheiro de vocês. Não adianta, porque é retalhinha, não dá para fazer nada, joga fora, tá? Então, nós vamos vir com uma técnica chamada seminole. Essa técnica, ela é assim, ó, é esse barradinho aqui, ó, gente. Por que é seminole o nome? Seminole é o nome de uma tribo americana, uma tribo indígena, né? Americana, que eles costumavam utilizar nos utensílios e nas roupas tecidos, coisas coloridas, né? Formas coloridas e geométricas. E inspirado nesses desenhos, as artesãs fizeram uma composição com tecido com uma técnica chamada, e essa técnica foi chamada de seminole por causa dessa tribo, né, desse povo indígena. Então, é isso. É uma técnica muito fácil e olha como é que fica bonito. Construir o seu tecido. E é fácil, tá, gente? E nós vamos fazer esse barrado aqui, ó. O seminole é esse aqui. E eu fiz uma brincadeira como se esses losangos do seminole fossem se transformando em beija-flor. Ficou super bonitinho, tá? Fácil de fazer, não é difícil. É claro que a princípio, a princípio vocês vão ter que ter bastante atenção, mas ele é fácil de fazer, fica bonito, agrega muito valor à peça. No final do vídeo eu dou uma sugestão de preço, tá? Eu espero sinceramente que vocês gostem. Eu me apaixonei. O legal de você fazer isso aqui, porque patchwork, gente, é arte. E não adianta. Vocês vão se apaixonar. Se vocês começarem a fazer, vocês vão se apaixonar, porque isso aqui torna o seu pano de prato único, porque você está construindo o seu tecido, tá? Isso aqui ninguém tem, tá? Então, eu espero que vocês gostem, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Vamos fazer pano de prato, guardar para o final do ano, dar de lembrança, dona de casa compra mesmo. Pano de prato, gente, vende o ano inteiro. E eu espero que ele traga bastante prosperidade para o negócio de vocês, tá? Um grande beijo. E então, gente, nós hoje vamos fazer esse nosso barrado de pano de prato em seminole, para fazer um reaproveitamento dos retalhos que provavelmente você tem em casa, tá? Então, é o seguinte, nós vamos pegar o seu tecido de pano de prato. Se você compra o seu pano de prato já embanhado, ele provavelmente tem bainha nas 4 pontas, você vai cortar ou descosturar nas laterais onde você vai colocar o barrado, porque senão o barrado vai ficar o acabamento vai ficar feio, tá? Vai ficar grosso. Se você, como eu, compra ele a metro,
você vai cortar na dimensão que você costuma cortar. Eu corto sempre, meu pano de prato, eu corto ele 70 por 50. Então, é assim, gente. Eu costumo colocar... Primeira coisa, a bainha do meu pano de prato, ela é assim, ó, bem fininha, tá? Ela é bem fininha. Se você quer aprender a fazer a bainha dessa forma aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu ensino a fazer esse tipo de bainha no pano de prato. E vai aparecer um izinho aqui em cima, tá? Quem me conhece sabe, quem acompanha o canal sabe, que eu costumo fazer bainha, fazer um barrado nas duas laterais. Eu faço um barrado principal, que é um barrado mais decorativo, e eu faço um outro barrado, na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário, que é um barradinho mais estreito, com um elozinho de tecido, para a dona de casa pendurar o pano de prato na sua cozinha. Isso dá um diferencial na hora da venda, tá? Podem fazer que dá. Eu não vou fazer nesse vídeo esse barrado secundário. Então, se vocês querem aprender a fazer o barrado secundário, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do barrado secundário, da aula do barrado secundário, e vai aparecer um izinho aqui em cima. E agora nós vamos diretamente para o nosso barrado principal. Antes da colocação, é óbvio que nós vamos ter que construir o nosso barrado principal, que eu já falei para vocês, vai ser com a técnica de patchwork chamada seminole, tá? Essa técnica, gente, o efeito dela é muito bonito e ela é muito fácil. São emendas de tiras de tecido, tá? Então, é assim. Primeira coisa é a escolha do tecido. Você vai escolher um tecido de uma cor mais escura, que vai ser o tecido da faixa que vai ficar no centro, tá? Aí depois você vai escolher um tecido ou estampado ou uma tonalidade um pouco menor que a do central, tá? E depois você vai escolher um outro tecido. Eu gosto de colocar um tecido mais claro nas pontas. E a minha combinação vai ser essa aqui de cor. Percebam que o corte do tecido. Você vai cortar... Primeiro que o seu pano de prato... O meu pano de prato, ele tem 40 e... Ele ficou com 47 centímetros. Aqui eu cortei tiras de 55, tá? Vocês podem cortar tiras de uns 10 centímetros a mais, para evitar algum problema, porque, na verdade, a gente depois vai ter que fazer um acabamento lateral na hora de colocar no pano de prato, tá? Então, eu cortei tiras no assim, 55 centímetros. As duas tiras que ficam nas laterais, elas têm que ser da mesma cor e tem que ter 2 centímetros a mais que as tiras do meio, tá? Então, essas minhas duas tiras, elas têm 7 centímetros no assim, tá? Então, 2 tiras de tecido de 7 por 55, tá? As 3 tiras do meio é o seguinte, as duas da ponta tem que ser igual e a do centro, ela tem que ser mais escura que todas. Ela tem que sobressair. E elas 3 têm que ter a mesma medida de largura, tá? Então, no assim, vai continuar 55 centímetros, que é o tamanho do barrado que eu quero, mas no assim, elas vão ter 5 centímetros, ok? Então, 3 tiras de 5 centímetros, 2 de 7. Se você for fazer um barrado com um desenho um desenho maior, você quiser um desenho maior, você vai só aumentar, entendeu? Se você fizer as tiras centrais de 7, as laterais vai ter que ter 2 centímetros a mais. Então, vai ter que ter 9, tá? Essa é uma regrinha básica para ficar show de bola o seu barrado. Então, é assim, o nosso barrado ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Nós vamos costurar essas tiras, ok?
Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar essa tira pra cá, ó, aqui. A medida de costura é um pé de máquina, então eu vou passar um pezinho de máquina aqui. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. E vou fazer um pezinho de máquina aqui. Depois que tiver essas duas costuradas, aí eu vou abrir aqui, ó. E vou costurar essa aqui e juntar a outra, tá? Eu não gosto de ir fazendo assim, ó, costurando uma na outra, porque acaba que depois você acaba dando uma diferença. Então, o ideal é você costurar as duas de uma lateral, as duas da outra lateral e depois emendar esses dois blocos na central. Desse jeitinho aqui, ó, gente, já vai ficar isso aqui, ó, tá? As tiras todas emendadas. Deixa eu virar aqui para ver se dá para vocês verem. Com um pezinho de máquina. Quem acompanha o canal já sabe o que é, mas tem muita gente nova chegando. E é importante que vocês atentem para essa medida de um pé de máquina. Um pé de máquina é o quê? Esse aqui é o meu pezinho de máquina. Lá na máquina de costura, eu vou colocar o meu tecido e ele vai ficar assim, ó, rente à beirada, ó, rente à beirada do meu pezinho. E eu vou vir costurando, vai devagar a princípio, se você não tem prática, costurando assim, ó, mantendo a beirada do tecido encostada com a beirada do meu pezinho de máquina. Isso vai fazer com que a minha costura fique reta e com que essa medida aqui seja sempre a mesma em todas as tiras. Ou seja, todas as tiras vão continuar com a mesma medida, tá? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, ó, isso aqui são as costuras. Nós vamos tombar todas as costuras para o mesmo lado, tá? Independente do lado que você escolher tombar. Tombar é o quê? É deitar a costura, ó. Deitar a costura, todas elas, para um lado só, tá? Eu recomendo que utilize o ferro. Tá? Desse jeitinho aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma refilada. O que é refilada? Nós vamos acertar essa lateral aqui, tá? Se você tem um cortador circular, você vai utilizar o cortador circular. Se você não tem um cortador circular, você vai... Ó, se você tem o cortador circular, você vai utilizar o cortador circular. Você vai colocar aqui, ó. Aí vai ficar certinha a ponta. Se você não tem um cortador circular, não tem problema. É só você pegar a sua régua, tá? Pega a sua régua. Risca. E vem com a tesoura. Tá? O importante é ele ficar retinho. Tá aqui o barraco, tá? As emendas todas feitas. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, picotar esse barrado para reorganizar ele, para ele ficar com um movimento, que é a característica do seminole. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar ele com a medida das tiras centrais. Essa tira central, essas três aqui, eu cortei elas com 5 centímetros. Então, aqui eu vou cortar com 5 centímetros também, ok? Se você tem o cortador circular, você vai cortar com cortador circular. Se você não tem, você vai fazer assim, ó. Riscar.
riscar 5 centímetros e cortar. Tá? Cortou 5 centímetros, desse jeitinho aqui. E nós vamos cortar ele todinho com 5 centímetros, tiras de 5 centímetros. E tá aqui, ó, as tiras todas cortadas, tá? De 5 centímetros. Então, é o seguinte, vocês lembram que eu passei todas as costuras tombadas na mesma direção. Então, todas essas costuras estão tombadas para cá, tá? Só que na hora de costurar uma tirinha na outra, o ideal é que elas estejam uma tombada para um lado, outra para o outro, para encaixar direitinho a costura e a união, né, das quinas ficar bem certinha. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui e vou girar ele, trocar ele de lado, tá? Ó, eu vou só trocar ele de lado assim, ó, tchom, tá? Então, vai ter essa tirinha com a costura tombada para cá, essa tirinha tombada com a costura para lá e assim por diante, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos unir essas costuras, tá? Então, tá assim, ó, tá todas elas tombadas, intercalando as tiras, tá? Nós vamos agora unir essas tiras, mas unir essas tiras nivelando pela tira central, tá? Que é desse jeito aqui, ó. Esse vermelhinho aqui vai ser, por isso que a do meio sempre tem que ser uma cor mais chamativa, mais escura ou mais clara que as demais. E nós vamos unir, ó, assim, ó. Tá? E o desenho é assim, ó. Ele vai vir como se fosse uma diagonal, esse vermelhinho. Então, a gente sempre vai começar a unir pela parte central, ó. Desse jeitinho aqui. Costura com costura, tá, gente? Tem que bater as costuras a partir do vermelho, ó. É porque aqui meu espaço é pouco para vocês verem. Mas a gente vai fazer isso aqui, ó, esse desenho aqui. Tá? Então, vocês vão observar que, ó, vai ficar esse movimento em diagonal aqui, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Com cuidado, a princípio, ó. Vocês vão observar que vai estar uma costura para cada lado, ó. Uma costurazinha para cada lado. Aí vai meio que uma costura trombar na outra. O que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar aqui, ó. Tá? Essa costura aqui pro lado de cá e essa aqui pro outro lado. E isso vai ajudar no encontro das costuras, tá? A primeira que nós vamos alfinetar é essa aqui do meio. Aí depois nós vamos alfinetar as outras costuras. O alfinete vai vir sempre nas costuras. E vamos passar um pezinho de máquina, tá? Aqui. Aí, e assim por diante. Vamos juntar 2, 2, 2, 2. E depois juntar tudo, tá? É só costura reta, gente. O cuidado vai ser só esse. Vai ser, você vai organizar aqui, ó. Você vai organizar em cima da sua mesa, direitinho, e deitar aqui. Deitou, costurou, tá? Sempre com o movimento em diagonal. Alfinetei aqui, ó. Vou passar um pezinho de máquina aqui. Com retrocesso no início, retrocesso assim, no final. Ó, gente. Essa tira aqui, ó, tá? Essa tira emendadinha. O desenho já tá pronto, mas vocês podem observar que aqui, ó, tá em diagonal, a gente vai ter que botar ele em reto. Deixa eu colocar minha placa aqui para vocês verem direito. E nós vamos, aí para isso, para tornar ele com a lateral reta e aproveitar bem o tecido, o que nós vamos fazer? Você vai botar
a faixa que você costurou na sua frente. E nesse lado aqui maior, você vai contar, ó, um biquinho. 1, 2, 3, tá? Aí você vai pegar a sua régua e vai colocar aqui nesse meio, ó. Ó, tá? 1, 2, 3. Vai colocar a régua aqui. Vocês podem cortar com cortador circular ou vocês podem pegar Vocês podem pegar a régua, riscar e cortar, tá? Porque eu sei que a maioria não tem o cortador circular. Então, vocês podem observar que aqui ficou reto, correto? Aqui tá retinho. Aí, nós vamos pegar essa parte aqui, ó, e colocar aqui. Colocar aqui. E aqui também vai ficar reto, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos, ó, tá aqui. O mesmo esqueminha, ó. E nós vamos virar pra cá. Ajeitar as costuras e passar uma costura de um pezinho de máquina aqui. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá costuradinho. Aí nós vamos virar e vocês podem observar que aqui a lateral vai ficar reta, tá? Assim. Tá vendo? A lateral vai ficar reta. Na hora de passar, tomem cuidado, não fique esticando o tecido não, tá? O objetivo de passar é só abrir isso aqui. Então, você repousa o seu ferro e dá só uma firmada para ficar o desenho direitinho, né? Mas não fica esticando, não, porque o que acontece? Essas tiras passaram a ficar meio que enviesada, né? Quando a gente corta assim, ela fica enviesada. Tá aqui o nosso barrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, tá vendo essa pontinha aqui onde se une? Nós vamos tirar isso aqui fora, ó. Aqui, ó, tá vendo? Nós vamos cortar aqui, ó, para ficar o barrado certinho. E aqui, ó, olha aqui. Vai botar a régua nessa parte superior, aqui, ó, tá? E vamos tirar essa parte aqui fora. Se você tem o cortador circular, você vai fazer cortador circular. Mas eu sei que quem está iniciando não tem esse tipo de material. Então, eu estou fazendo aqui com a tesoura, tá? É claro que com cortador circular fica muito mais rápido. Você vai pegar sua régua. Aqui é uma régua de patchwork, mas você pode botar uma régua comum escolar, riscar e cortar. E tá aqui, ó, a nossa faixa, tá? Essas faixas, gente, de seminole, vocês podem utilizar, elas têm várias utilidades. Vocês podem fazer nécessaire com ela, podem fazer detalhes numa fronha, vocês podem fazer barrado de alguma toalha. Enfim, elas têm várias utilidades dentro da costura criativa. E o patchwork é muito valorizado, tá? Ele agrega muito valor a qualquer peça. Então, é assim, nós vamos pegar o nosso tecido do pano de prato, que nós já fizemos a bainha, nós vamos colocar o tecido do pano de prato com o avesso para cima. O nosso barradinho, aqui, ó, na lateralzinha que vai ficar em cima, eu dobrei meio centímetro e vinquei, que isso vai ajudar no acabamento. Tá? Então, ele também vai ficar com o avesso para cima. E o que eu vou fazer? Eu vou meio que centralizar aqui, ó. Tá? E alfinetar. Beleza? Então, aqui na lateral vai sobrar 1 centímetro para fazer o acabamento. Então, o que eu vou fazer? Esse 1 centímetro aqui, deixa eu virar assim que dá para vocês verem melhor. Peraí. Ó, eu vou dobrar, tá? Ele para dentro, ó. Bem rente, ó. Bem rente à costura, à beirada do tecido. E vou vincar.
e vou alfinetar. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? O que eu vou fazer? Vou lá para a máquina e vou passar uma costura de um pezinho de máquina aqui. Com retrocesso no início, retrocesso desse jeitinho aqui, tá, gente? Então, esse aqui é o avesso do pano de prato. E essa daqui, ó, é a frente do pano de prato. Nós vamos abrir ele assim. E vou passar essa costura aqui, eu vou passar ela aberta, eu vou abrir ela, porque assim ajuda no acabamento, tá? Aqui do lado, a mesma coisa, nós já dobramos, já vincamos, ó, vai estar certinho na beiradinha, tá vendo aqui? Agora nós vamos lá para a máquina, tá assim, ó, gente. Ó, o barradinho já tá no lugar. Nós vamos lá para a máquina e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos costurar nessa lateral, aqui em cima, aqui e aqui embaixo, tá? E tá aqui prontinho o nosso barrado em seminole, já no tecido pano de prato, ó. Fica tudo direitinho do outro lado, tudo embutidinho. Não é difícil de fazer. Aí aqui, vocês podem colocar como acabamento aqui em cima, ou um viés, se vocês quiserem. Podem deixar assim, que também não fica feio. Vocês podem colocar um laço de fita aqui, tá? Fica bem legal. Eu venho com uma proposta, que é o quê? Eu vou colocar um pet aplique de pássaro, de beija-flor, na cor do quadrado central, da tirinha central. É como se ele tivesse se transformando em pássaros, tá? Aqui. Mas isso é do gosto de cada um. Isso aqui eu cortei 3 beija-flor. Esse molde aqui, quem acompanha o canal já tem, que foi quando eu ensinei a fazer a máscara bico de pato com o beija-flor, tá? Tá no arquivo do grupo, mas eu vou repostar esse molde na data de hoje. Então, vê a data que foi lançado o vídeo, procura no dia anterior, que vai ser postado, vai ser repostado esse molde aqui, tá? Esse molde ele está no arquivo do grupo. Você vai entrar no grupo, vai lá em arquivo e vai procurar molde da máscara bico de pato super anatômica, tá? Aí nesse molde tem o desenho do beija-flor, ok? Aí é o seguinte, quem ainda não está no grupo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do grupo. Vai clicar no link do grupo, já vai ser mandado diretamente lá para o grupo. Quando chegar lá, clica em participar. Eu vou aceitar a solicitação. Depois que eu aceitar, vocês vão poder entrar no grupo, ir em arquivo e pegar o molde de vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu ensino como achar o molde no arquivo do grupo, tá? De qualquer grupo. Então, o link vai estar na descrição desse vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima. Se você tem alguma dúvida, não sabe como achar o molde,
é legal você assistir essa aula. Aqui é o Pet Aplique. Eu peguei o molde do pássaro, do beija-flor, passei para o papel termocolante, depois passei para o tecido. Estou utilizando o mesmo tecido central, tá? Esse é o processo do Pet Aplique. Se vocês não sabem como fazer, querem aprender, existe uma aula aqui no canal de Pet Aplique. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima, tá? Para vocês aprenderem essa técnica do Pet Aplique, ok? Ó, e vai ficar assim, tá? Como se, ó, os quadradinhos estivessem se transformando em beija-flor, tá? Então é o seguinte, esse meu Pet Aplique aqui, esse meu papel termocolante, ele é o definitivo. Teoricamente, eu não precisaria de fazer o caseado. Só que, mesmo sendo definitivo, o ideal é você fazer o caseadinho em torno de todo o Pet Aplique, porque isso vai dar mais segurança à sua peça. Se você não sabe como fazer o caseado, se você não tem o ponto de caseado, se você não tem o ponto de zigue-zague na sua máquina, só tem ponto reto, tem aqui no canal uma aula onde eu ensino a fazer o caseado à mão, tá? Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer para vocês um izinho aqui em cima, onde vocês podem clicar e ir direto para essa aula, ok? Se vocês não sabem, tem um ponto de caseado e não sabem como fazer o caseado, existe também aqui no canal uma aula do caseado para Pet Aplique, que eu ensino a fazer o caseado, mostro a linha que eu utilizo na minha máquina, mostro a posição da agulha, tudo direitinho. Vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer também um izinho aqui em cima, tá? E tá aqui, ó, os nossos pássaros. Aí, assim, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, vocês podem observar que o beija-flor, ele tem um biquinho bem fininho. Esse biquinho bem fininho, não tem como você fazer Pet Aplique nele, porque não vai dar, né? Então, nós vamos fazer aqui o desenho. Deixa eu pegar aqui um lápis bem fininho. Eu tô aqui com a caneta que apaga, mas vocês podem fazer com um lápis, tá? Então, o biquinho dele é assim, ó, gente, tá? É só uma linhazinha. Ó, só uma linhazinha. Tá? Então, é assim. Se você quiser, você pode fazer o ponto atrás, pretinho, beleza. Vai ficar marcado direitinho. Eu sempre utilizo essa caneta aqui, ó, que é a Micron 05. Essa caneta é uma caneta nanquim que não é solúvel em água. E 05 é porque a ponta dela é bem fininha. Então, por não ser solúvel em água, ela é muito utilizada em tecido. Quem faz boneca, trabalha com pintura em tecido, e às vezes quer um detalhezinho mais tipo cílios, assim, utiliza ela. E ela é bem precisa, tá, gente? Então, é com ela que eu tô fazendo. Não é uma caneta cara. Essa caneta Micron eu comprei a R$17 no Calunga. E ela dura muito tempo, tá? Essa minha aqui tem quase 1 ano. E outra coisa, eu comprei ela no Calunga, foi R$17. E prontinho, tá pronto o nosso pano de prato. Olha que gracinha. Muito bonitinho, delicado, fácil de fazer, com reaproveitamento de material. Vocês estão sempre perguntando, por quanto eu vendo? Qual a sugestão de preço? Para esse pano de prato aqui, a minha sugestão é entre R$12 e R$15. Se você quiser aprender a calcular o valor do seu pano de prato, por quanto você tem que vender o seu pano de prato, que eu acho ideal, porque aí você calcular, porque isso vai depender muito de região para região.
Então, existe aqui no canal uma aula onde eu ensino a você calcular o valor que você pode vender o seu pano de prato, tá? Então, vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um izinho aqui em cima. E tá prontinho o nosso pano de prato. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.